Oi, galerinha aventureira, tudo bem com vocês? Estão preparados para a continuação do nosso livro do ano? Olha só, o livro é a Super Máquina e nós vamos estudar hoje o capítulo 4 do livro, o penúltimo capítulo. E sabe sobre o que ele vai falar? Sobre o sistema digestório. Então, se você quer aprender um pouquinho mais sobre o nosso corpo humano, vem comigo! Você já parou para se perguntar o que acontece com o alimento depois que você come ele, depois que você ingere? Como que é possível nós sentirmos o sabor da comida? Ou por que o estômago ele ronca quando estamos com fome? A resposta para todas elas, sabe, elas têm a ver com o nosso sistema digestório. Através de um caminho formado pelos órgãos que estão interligados, tudo aquilo que você come é transformado para ser absorvido pelo seu corpo. É como se fosse uma linha de produção, só que ao contrário. Cada etapa da digestão, ela vai retirar um nutriente que vai ser aproveitado então em outras partes do nosso corpo. Então, olha só, agora para entender melhor como que funciona esse processo, vamos conhecê-lo um pouco melhor. Então, crianças, se vocês querem entender como que funciona esse caminho então do alimento pelo nosso corpo, olha só o próximo videozinho que vai explicar. Ao colocar o primeiro pedaço de alimento na boca, você está dando início ao processo de digestão. Os dentes cortam e moem a comida em pedaços menores e a saliva entra em ação, umedecendo as porções e começando a digerir o amido de alimentos como pão e arroz. Quando você engole e o alimento vai pela garganta, ele passa pela laringe. Ao colocar o primeiro pedaço de alimento na boca, você está dando início ao processo de digestão. Os dentes cortam e moem a comida em pedaços menores, e a saliva entra em ação, umedecendo as porções e começando a digerir o amido de alimentos como pão e arroz. Quando você engole e o alimento vai para a garganta, ele passa pela faringe, por onde também passa o ar. Ela é parte do sistema respiratório e digestório, para impedir que você engasgue. Um órgão chamado epiglote também tampa a laringe, que leva ar aos pulmões. Da faringe, o alimento vai para o esôfago, que o empurra para o estômago, onde é digerido pelos movimentos dos músculos estomacais. O suco gástrico é liberado para matar as bactérias e digerir então a proteína de alimentos como feijão e castanhas. Ele ajuda a transformar a comida em uma mistura mais pastosa, o que facilita a digestão. No intestino delgado, mais substâncias são liberadas para continuar a digerir o alimento até que existam apenas pequenas moléculas. Essa é a maneira de seu corpo absorver e aproveitar os nutrientes daquilo que você come. Os nutrientes e a água que ainda restam são absorvidos então pelo intestino grosso, e o que não pode ser aproveitado pelo corpo é transformado em fezes. Mas olha só, o nosso sistema digestório, ele tem algumas curiosidades, como por exemplo, tem gosto de quê? Para a gente sentir o sabor dos alimentos, é preciso muito mais do que simplesmente pegar o alimento e colocar na sua boca. Os sensores que nós possuímos aqui, ó, na nossa língua, eles identificam se a comida é doce, salgada, azeda, amarga ou umami, que é o sabor de alimentos como feijão, por exemplo. E aí, sabe o que acontece? Esses sensores que a gente possui aqui, ó, na língua, eles mandam então essa informação aqui para o nosso cérebro. E os sensores que nós possuímos aqui no nariz identificam o cheiro que a comida tem e mandam a informação também para o nosso cérebro. E aí, sabe o que acontece? O cérebro ele vai juntar as duas informações do sabor e do cheiro para então você sentir o sabor do alimento. Olha só que interessante. Então precisa de duas coisas, dos sensores aqui, ó, na sua língua e dos sensores aqui no seu nariz, que vão mandar as informações para o seu cérebro, juntar as informações para você conseguir sentir então o gosto dos alimentos.
Agora, aventureiro, você já ouviu o seu estômago reclamando, roncando, aquele barulho estrondoso quando você está com fome? Sabe por que isso acontece? Isso acontece por causa da contração dos músculos estomacais. Os músculos que a gente tem aqui no estômago, eles movimentam o ar e os líquidos que estão presentes dentro do nosso estômago. E sabe, essa contração, ela acontece o tempo todo, inclusive durante a digestão. Também acontece um pouco antes de você comer, que é quando então o seu estômago ele se prepara para receber a comida que você vai se alimentar. Mas sabe, quando o seu estômago está vazio, o barulho ele é muito maior. Então não fique com medo, porque o seu estômago ele está trabalhando o tempo todo. Os músculos do seu estômago sempre vão estar se contraindo, mesmo durante a digestão. Mas quando o seu estômago está vazio, o que acontece? O barulho é bem maior. Por isso que parece que está roncando, que tem um trator aqui na sua barriga. É porque você está com fome. Agora, você já parou para pensar qual é o tamanho do intestino? Olha só, o intestino grosso de um adulto, ele chega a medir 1,5 metro de comprimento. É muito grande. Ele é um pouco menor que eu, porque eu tenho 1,59, então ele é 9 centímetros menor que eu. E sabe o intestino delgado? Ele chega a medir aproximadamente 6 metros. É muito grande. Aí ele fica todo enroladinho, né? E eles ficam bem acomodados aqui, ó, na região do seu abdômen. Dentro deles, dentro do intestino grosso e do intestino delgado, existem vários micro-organismos que ajudam então a digerir o que o corpo não consegue. Olha só que importante. E sabe, aventureiro, no fim da digestão são liberadas as fezes, que é o cocô, mas também são liberadas, sabe o que? As flatulências, que é o punzinho. Sabe por que acontece o punzinho e por que ele é fedido? Eles são causados porque ao comer você acaba engolindo também um pouco de ar. E porque também os micro-organismos, lembra que eu falei que existem micro-organismos no intestino, né? Os micro-organismos do intestino, eles produzem gases ao digerir certos tipos de alimento. Então, aventureiro, o cheiro forte ele vai depender muito do que você come. Então, aventureiro, feijões e vegetais como o brócolis e o repolho são campeões de cheirinho desagradável. Então, muitas vezes, quando você se alimenta desses alimentos, o que vai acontecer? O seu punzinho, olha só, não vai ficar nada gostoso e cheiroso não, mas isso é normal, entendeu? Agora que nós aprendemos então um pouquinho sobre o sistema digestório, que ele é importante para a digestão dos alimentos que nós nos alimentamos aqui no nosso corpo, que você entendeu por que seu estômago ronca, como que a gente sente o sabor dos alimentos, você aprendeu também por que o punzinho tem cheiro, aprendeu todo o caminho dos alimentos aqui pelo seu corpo. Agora é a hora das atividades, não é, aventureiro? Então vamos lá. A primeira atividade tá aqui, olha só, nessa página aqui. Você, aventureiro, vai ter que fazer o seguinte: você vai ter que procurar nessa imagem alimentos energéticos, que são 5 pacotes de aveia, vai circular. Alimentos reguladores, que são 3 bananas e 3 cenouras, aí você circula. Alimentos construtores, que são 3 copinhos de iogurte, 2 ovos e um pacote de feijão. E alimento energético extra, que é um pote de mel. Aí você circula tudo e concluiu sua atividade. E na próxima página, a gente tem aqui, olha só, uma coisa muito importante. Uma boca e uma escova, que é muito importante a gente escovar os nossos dentes. E aí você vai ligar, você vai ler o passo a passo aqui e vai ligar em que parte da boca ele está se referindo e pintar aqui uma pasta de dente na sua escova. E aí você concluiu a sua atividade. E como desafio, eu desafio vocês, aventureiros, a fazerem uma maquete, um jogo, um boneco, alguma coisa, um avental sensorial sobre o sistema digestório para vocês demonstrarem tudo que vocês aprenderam, tá bom? Posta nas suas redes sociais e aí marca a gente do Hora do Clube que eu quero ver, tá bom? Nós ficamos por aqui. Espero que tenham gostado e aprendido bastante sobre o sistema respiratório.
Até mais, galerinha. Tchauzinho!